Com licença. Mais alguma coisa? Acho que não. Chegou o cliente. Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano, e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre um longa nacional em cartaz nos cinemas, que é O Animal Cordial, dirigido pela Gabriela Amaral Almeida. Esse filme eu demorei um pouco para fazer vídeo para ele, eu queria ter feito logo na primeira semana que o filme estreou, mas por conta de loucuras eu não consegui. Mas ainda é tempo de correr para os cinemas para assistir. Ele vai entrar aí na terceira semana em cartaz e eu já adianto para vocês que é um filmaço. O filme é produzido pelo Rodrigo Teixeira, que é um produtor nacional que tem a RT Features, que vem fazendo um trabalho no cinema muito interessante, inclusive fora do Brasil. Ele produziu Me Chame Pelo Seu Nome, produziu A Bruxa, produziu vários filmes muito interessantes, não só aqui no Brasil, mas como fora dele, e ele assina a produção desse filme. A sinopse do filme é basicamente a seguinte: depois de um violento assalto dentro de um restaurante de classe média, o dono desse restaurante decide por trancar todo mundo dentro desse ambiente, tanto os clientes como os próprios assaltantes, como o pessoal da cozinha, os funcionários, e ele quer tentar resolver as coisas à sua maneira. E as coisas começam a sair um pouco do controle e a gente vai acompanhar durante o filme tudo o que acontece. O filme, ele é, primeiro de tudo, um filme de gênero muito bem escrito e dirigido. Mas muito mais, eu acho que do que só um filme de gênero, um terror, um thriller, como vocês queiram chamar, eu acho que ele é um filme que ele tem muitas camadas e a gente pode discutir milhares de coisas acerca de muitos assuntos que a roteirista e diretora aborda durante o filme. Primeiro de tudo, a gente vai falar muito sobre a realidade brasileira. Então, ela vai mencionar questão de luta de classes, a questão do negro e do branco, mulher, homem, sobre homofobia, sobre estupro, sobre exploração do trabalho. Então são todos temas que a diretora consegue tocar dentro desse filme, mas não de uma maneira óbvia. Além de tudo, é uma grande crítica social à nossa realidade política até, que a gente vive hoje em dia, e por todos esses aspectos eu acho que o filme ele é muito rico e ele é muito interessante. A diretora, a Gabriela, ela é muito segura no que ela quer passar nesse filme. Isso desde o começo, desde os créditos iniciais do filme, ela já coloca o espectador dentro dessa história. E a maneira dela contar através da decupagem, dos diálogos, do ritmo que ela impõe para o filme é uma coisa única. Ela consegue criar tensão, ela consegue dar alívio cômico nos momentos que precisa, principalmente através de algumas situações e diálogos bem específicos. E ela consegue inserir o espectador dentro desse ambiente hostil e muito dentro da cabeça desses personagens, porque é um filme que a maneira que ele avança, a gente vai conhecendo um pouco mais do psicológico de cada personagem dentro desse filme. E é um filme que ele é muito inquieto e instável. Instável eu digo no melhor dos sentidos, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer por conta do psicológico de todo mundo depois desse assalto. Então rola uma desestabilização psicológica geral dentro desse ambiente, e aí a gente vai acompanhar o psicológico de cada personagem e como cada um vai reagir às situações que a diretora propõe, enfim, ali dentro daquela história. Personagens esses que eles são compostos de um elenco afiadíssimo e um elenco de primeira. A gente tem como personagem, um dos personagens principais, porque eu acho que não é um filme também que existe um personagem principal. Isso é uma brincadeira muito legal que a diretora consegue estabelecer entre o elenco desse filme. Então a gente tem o Murilo Benício, que é o dono do restaurante, a Luciana Paz, que é genial, simplesmente genial, como a garçonete e meio que mão direita desse dono de restaurante. Tem os clientes, que é o Hernani Moraes, o Gidu Pinheiro e a Camila Morgado. Tem a galera da cozinha, que tem Irandir Santos. Um dos assaltantes é o Humberto Carrão.
Ai, deixa o cachorro parar de latir. Então é um elenco de peso e que eles estão numa sintonia assim absurda. Cada um sabe exatamente do seu personagem, apesar da gente não saber quem são esses personagens fora desse ambiente. A gente não tem em momento algum uma câmera fora desse ambiente contando a história deles e nem precisa disso pra gente entender quem é cada um deles ali dentro. E eu acho isso genial, assim, os atores, eles estão espetaculares, assim, espetaculares. Existem momentos que tem os monólogos desses personagens. Tem uma sequência do Irandir Santos falando sobre as memórias dele de infância envolvendo comida, que é sensacional, é uma sequência sensacional. E entre tantas outras que existem aí dentro do filme. Tanto a fotografia como o design de produção, eles ajudam muito a contar essa história. A fotografia, tanto pelos enquadramentos, pensados obviamente junto com a diretora, como a maneira da câmera se movimentar. A câmera sabe muito bem o momento de estar parada. É um filme que tem muitos planos próximos do rosto desses personagens. Existem enquadramentos que vão dizer muita coisa, né? A mise-en-scène criada pela diretora vai dizer muita coisa da situação que eles estão passando. A câmera sabe muito bem buscar os personagens também nos momentos que a câmera é um pouco mais ágil. Por exemplo, no momento do assalto, a câmera ela tem uma dinâmica muito interessante, como buscar enquadrar, desenquadrar personagens, mostrar ou não mostrar algumas situações. Então tudo isso que é a decupagem da diretora pensada junto com a fotografia e todos os aspectos mais técnicos do filme funcionam muito bem para a obra. E também toda a textura de fotografia que é criada dentro desse ambiente. E o design de produção, ele ajuda muito bem nisso também, porque além dele criar uma ambientação que diz muito daquele lugar, que é um restaurante, tem um quê de cafona emergente, assim, e existem também elementos que são criados dentro desse restaurante que vai ajudar muito na questão do enquadramento, na maneira desse ambiente ser retratado através da lente, da câmera e tudo mais. Portas que são criadas, espelhos, vidros, então tudo isso funciona muito bem em conjunto e obviamente tudo vai contribuir para contar essa história. Existe também a trilha sonora, que eu acho também um ponto alto do filme. Eu acho que em alguns momentos a trilha fica um pouco excessiva em alguns momentos, mas não é uma coisa também que incomoda. Mas a maneira dela utilizar a trilha dentro do filme é muito interessante. A gente tem os créditos iniciais que são incríveis assim, com a trilha e funcionam muito bem. E aí a gente vai entrar no cotidiano, no dia a dia desse restaurante, né? De cliente chegando, da cozinha trabalhando, na verdade a cozinha tá para fechar. E aí tem, durante toda essa parte inicial, antes do assalto, temos aquela música típica de restaurante, sabe? Aquela musiquinha ambiente que vai permear toda essa sequência e logo depois a gente vai ter a trilha criada para o filme, que é uma trilha com referências oitentistas e que eu achei muito interessante e que também funciona muito bem para também contar essa história, para criar tensão, para amarrar sequências. Então eu também acho aí um ponto forte do filme. Eu acho que no final das contas é um filme muito poderoso e criado assim pela cabeça da diretora, que também é roteirista e coautora no argumento potente desse filme, e que ela é muito segura e ela sabe o que ela quer. Ela sabe fazer esse filme de gênero e consegue ir além disso e discutir muito da nossa realidade de hoje em dia. Um filme com personagens muito complexos, muito ricos. Se você se incomoda com violência, com sangue, essas coisas, eu aconselho você não ir ver esse filme, porque ela vai sim pesar a mão em algumas sequências de violência, mas isso eu achei sensacional, e a maneira disso acontecer durante o filme
é tudo muito bem feito, a maquiagem, os efeitos, eles funcionam todos muito bem e é um filmaço que eu acho que vale muito a pena ser assistido no cinema, porque ajuda muito o cinema nacional. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês continuem acompanhando aqui o Primeiro Plano. Se vocês não são inscritos aqui no canal, por favor, deem uma olhada aí no conteúdo que eu produzo e se interessar a vocês, se inscrevam porque ajuda muito o canal a crescer, me estimula a produzir conteúdo, deem like, compartilhem e também se inscrevam nas minhas redes sociais. A gente pode conversar mais aqui pelos comentários, quero saber a opinião de vocês, se vocês assistiram o filme, o que vocês acharam, e também a gente pode conversar pelo Instagram principalmente, lá eu sempre mostro as coisas que eu tô fazendo, culturais e etc, não só de cinema. E é isso, gente. Até mais.